Bom dia a todos. Antes da nossa palestra no dia de hoje, eu vou ler a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, lição 115, Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Paulo, Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida, em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia estendendo o evangelho aplicado entre as criaturas terrestres, até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebestes a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Pai misericordioso, agradecer a Ele pela oportunidade da reencarnação, a oportunidade, Senhor, de nos conhecermos, a oportunidade, Senhor, de evoluirmos cada dia mais. Agradecidos estamos, Senhor, pelo seu amparo e sua sustentação a cada dia de nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos. Agradecemos, Senhor, os amigos espirituais que estão sempre conosco, em todas as situações, nos ajudando, Senhor, da melhor maneira possível. Que nós possamos, Senhor, absorver o máximo possível da palestra do dia de hoje. Permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Gostaria de chamar a companheira Luísa, nossa palestrante do dia de hoje. Bom dia a todos, sejamos muito bem-vindos à Casa do Cristo. Bom, o tema desse mês é As obras dão vida à fé.
E em especial hoje nós vamos falar do tema em serviço. E aí a Átila já começou falando um pouquinho para a gente, né? Se hoje a gente tem já o conhecimento e o acesso, né, à boa nova, à exemplificação do Cristo, é hora da gente fazer brilhar a nossa luz, né? Então, o que é fazer brilhar a nossa luz? É a hora da gente se colocar em serviço de Deus. Então, para a gente começar, eu trouxe a questão 625 do Livro dos Espíritos, quando pergunta-se assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E ele vai responder, né? Vede Jesus. E aí Kardec completa assim: Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. A gente vai guardar para a gente o que ele está falando aqui sobre animado de espírito divino, e aí a gente vai continuar, depois a gente retoma. Mas ele já fala aqui do exemplo que Jesus foi para a gente, da exemplificação que foi, não só na palavra, né, mas também nas ações, porque Deus fez tudo aquilo que ele falou. Ele foi a verdade encarnada, né, a verdade em ação, em especial a verdade em serviço. E aí, para a gente dar continuidade, nós vamos lá para o livro de João. E a gente vai lembrar, antes de dar seguimento, que João foi o discípulo mais velho que ficou com nós. Ele morreu por volta aí dos 90 anos. Então ele viu ele acompanhou tudo, todo o apostolado. Depois ficou com Maria. Ele viu a queda de Jerusalém. Então, quando a gente pega para ler o livro de João, para começar, ele é muito poético, né? É muito bonito ler o livro de João. Mas também me parece que tem muita emoção. Eu não sei se vocês leem e percebem o mesmo que eu, claro que a percepção é de cada um, né? Mas me parece assim uma pessoa que vem de fora relatar algo que aconteceu. E aí ele começa assim: no princípio era o verbo. E é muito bonito assim, como ele vem relatar mesmo da visão dele, de uma visão que parece, claro que de dentro, mas também de uma visão que está por fora, que viu tudo acontecer, porque ele retoma lá a Gênese do início, né? Quando ele fala no princípio era o verbo, porque a Gênese também começa assim. E aí ele continua: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificassem da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificassem da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem no mundo. E aí, mais para o finalzinho dessa parte, né, ele vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando a gente pega para poder estudar um pouco mais essa parte, a gente vai vendo, à medida que a gente vai lendo, que no livro de João, à medida que ele usa a palavra verbo, essa palavra ela vai se corporificando.
Por que essa palavra vai se corporificando? Porque ela vai se tornar, ela é Jesus, né? Então, quando João diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o que o João está querendo dizer para a gente com isso, né? Que Deus, que Jesus era essa pessoa animada de Espírito Divino, ou seja, ele estava em comunhão com Deus o tempo todo. Uma comunhão que a gente ainda não tem tanta noção. Mas Deus estava o tempo, mas o Cristo estava o tempo todo com Deus, seguindo as suas vontades. Tanto que ele coloca, e o verbo era Deus, né? E ele continua, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí, quando a gente chega, né, para estudar lá a Caminho da Luz, a gente vai ver Emmanuel colocando para a gente que reza, né, uma tradição que vem do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, ou seja, na direção de todos os fenômenos do nosso planeta, tudo que acontecia no nosso planeta, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, espíritos eleitos por Deus, o Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de toda a coletividade planetária. Então, é na mão dessas pessoas que estão as rédeas de, né, das diretrizes das nossas vidas, né, de todos nós. E nessa comunidade, quem faz parte é Jesus também. Então, quando ele coloca aqui, né, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, em comunhão com Deus, também fez parte, né? A gente vai ver lá no Caminho da Luz, quando ele coloca que ele era, eu não me lembro se era o escultor, algo do tipo, né? Aquele que modela algo, aquele que é o co-criador, porque Deus é o criador e Deus cria do nada, né? Só Deus é capaz de criar do nada. E nós todos somos os co-criadores, que criamos a partir do material que Deus disponibiliza para a gente. Então, quando a gente está em comunhão com Deus, nós somos capazes de criar muitas coisas. E, em especial, aquilo que é do desejo dele. E Emmanuel, na verdade, Haroldo vai dizer que só Deus é capaz de criar as coisas eternas, né? Nós criamos muitas vezes, pelas nossas imperfeições, as coisas passageiras. E isso a gente pode ver, né, como encarnados, como que as coisas que a gente cria são passageiras, né? Como a gente é tão materialista, né, ainda, que a maioria das nossas coisas, elas se passam, elas se vão, elas são passageiras quando a gente fala do material. O que é eterno é aquilo que a gente tem de divino. É quando a gente faz aquela luz, né, da qual o Átila leu, é quando a gente faz essa luz brilhar. Porque essa luz que brilha, ela é de essência divina, que a gente é imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós temos os potenciais divinos, só que em grau muito menor do que o de Deus e do que o do Cristo. Né? Mas nós os temos, a gente está aqui para cada vez mais colocar essa luz para brilhar. E ele coloca, né? João continua. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse João da qual ele está falando aqui era o João Batista, da qual o João Evangelista também era discípulo, mas que quando Jesus vem, né? Jesus vem depois de João, e aí, inclusive no Boa Nova, a gente pode ver lá no segundo capítulo, que é lindo, recomendo.
todo mundo lê, né, que é esse encontro do Cristo com João Batista, e, se eu não me engano, é Isabel que chama, né, o Cristo para vir, e ele diz que primeiro quem iria era João Batista. Por que João Batista, né? Aí João vai colocar: este veio para testemunho, para que testificassem da luz, para que todos crescem por ele. Então, João veio para preparar o terreno onde Jesus ia semear a semente da Boa Nova, né? Haroldo vai colocar. Haroldo não, né? Na verdade, no Boa Nova, é porque Haroldo também fala, mas no Boa Nova, ele vai colocar que João veio para trazer a disciplina e Jesus veio para trazer a espontaneidade. O que seria essa espontaneidade? A espontaneidade do amor, né? A exemplificação, o amor, a caridade. Onde que a gente expressa o nosso amor? É através da caridade, que foi o que Jesus exemplificou para a gente de forma belíssima e inúmeras vezes diante do que a gente tem, né, de material da vida. Então, Boa Nova fala assim: exprimindo austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua redenção com o Cristo. Por que com o Cristo? Porque para chegar até Deus, a gente ainda precisa passar pelo Cristo, né? A gente precisa ir até o Cristo, né? Então, porque é através desse modelo que a gente vai chegar a Deus. Então, o que ele está falando? João veio para preparar esse terreno. E João foi também a exemplificação desse sujeito que está às voltas com a sua imperfeição e tentando corrigir, né, os muitos caminhos repetitivos que a gente acabou fazendo por nossa má disciplina, né? Pela nossa pouca reflexão, pelo nosso interesse naquilo que é nosso, né? Naquilo que a gente acha que é nosso, na verdade, porque de nós não tem nada. A gente vai ver que a gente está aqui pelo coletivo e não um por si só, né? Porque na verdade o que Jesus vai trazer para a gente é o amor universal. É isso que ele veio trazer para a gente, né? O Cristo não fazia distinção de pessoas, do pobre, do rico, do doente, do saudável. É claro que ele diz, né, que ele veio para os pobres, ele veio para os tristes, ele veio para aqueles que tinham sede, aqueles que tinham necessidade. Porque aqueles que não se viam em necessidade não acreditavam precisar, não acreditavam necessitar de algo. E aí, como que a gente entrega algo para aquele que não acha que precisa, né? É preciso que haja na gente aquela sementinha, aquela pontinha, aquele desejo, né? Aquele sentimento de que nos falta algo, né? Para que a gente tenha a boa vontade de ir lá e correr atrás desse algo. Então, ele continua. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, né, o João não era luz, porque a luz era Jesus. Mas ele veio para testificar essa luz. Ele veio para abrir o caminho para essa luz. Ele veio para dizer que existia uma luz, né? Ele veio para dizer que existia salvação. Ele veio para dizer que existia aí um outro lugar que não era o da dor, que não era o da cobiça, que não era o da inveja, que não era o da violência. Existia esse outro lugar que era essa luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todos os homens que vêm ao mundo.
Então ali estava Jesus, que era a luz, essa luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. A gente, às vezes, né, a gente esquece que Jesus estava lá na criação do mundo. A gente se esquece que Jesus é o companheiro de nós todas as horas. A gente se esquece que ele conhece a cada um de nós, que ele não conhece de hoje, não. E ele não conhece de 2000 anos atrás. Ele conhece de muito, muito, muito mais tempo, né? Então a gente se esquece desse fato e esquece que ele está do nosso lado e que ele não está aqui para julgar a gente, né? Porque a gente erra mesmo. E mais do que nós, ele sabe que a gente erra, né? Ele está aqui procurando a nossa boa vontade. Quando ele diz, vinde a mim, é a boa vontade. Ele está chamando a gente para a boa vontade. Ele está chamando a gente para o caminho do trabalho. Ele está chamando a gente para o caminho ao qual ele está caminhando o tempo todo, que é em serviço com Deus. É esse o chamado do Cristo. E aí, para findar essa parte, né, João coloca, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esse verbo é esse que vai se corporificando, né? Esse verbo é esse que encarna. E ele não encarna só como a gente conhece no corpo, né? Mas ele encarna na verdade. Ele encarna na exemplificação, ele encarna para fazer, né? Jesus veio e ele não só fez, mas ele falou em parábolas, mas ele falou conosco, né? Ele caminhou conosco, ele caminhou entre nós, ele caminhou diante das nossas fraquezas, ele caminhou diante das trevas do mundo que a gente criou, né? As trevas não vêm de Deus, vêm da nossa indisciplina, vêm da nossa pouca vontade. Então ele caminhou entre nós para que a gente visse o seu exemplo, para que a gente cresce na sua palavra e naquilo que ele estava trazendo para a gente, que era boa nova. Então, Haroldo vai colocar para a gente que a palavra, né, o verbo, é Deus em ação. E Jesus é animado pelo Espírito Divino. Então, esse verbo é Jesus animado por Deus, né? É quando Jesus fala, é quando a gente vê lá na Gênesis, né, que fala assim, e disse Deus, né, e foi feito. Quando é esse disse Deus, são os espíritos crísticos em comunhão com Deus, trabalhando diante da sua vontade. Mas então, por que trazer João? Por que trazer Jesus quando a gente fala de em serviço? Porque quem mais poderia ser esse, né? Quem mais seria o exemplo do serviço do que não Jesus? Quem mais seria essa exemplificação para nós, né? Como diz lá na questão 625, né? Ele é um modelo e guia. Né? Se a gente quer ser servo, é preciso que a gente escute o Cristo. É preciso que a gente siga o Cristo. É preciso que a gente vá lá, entenda as suas palavras, entenda o que ele quer dizer, que a gente reflita, né? Para que a gente possa trazer isso para os nossos corações e para as nossas ações. Como ele exemplificar aquilo que a gente está aprendendo diante da Boa Nova. E aí eu queria ler só uma partezinha para vocês do A Caminho da Luz, que eu achei muito bonita, né? Quando ele vem falar dessa criação da Terra, né? Ele vai dizer: organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável, a existência dos seres do porvir. Então,
o Cristo junto com outros, né, foi esse que criou, sob o comando de Deus, o indispensável à existência dos seres dos porvir. Isso está lá na Bíblia, né? Quando Deus quando vai falar assim, né, de que se há, eu não vou falar direitinho porque me foge à cabeça as palavras iguais, né? Mas ele diz, né, se aos animais, se ao pássaro é possível lhe dar tudo o que ele precisa para viver, por que não aos homens? A gente acha que sempre nos falta alguma coisa. A gente aponta aqui, aponta lá, quando na verdade Deus criou o mundo com tudo aquilo que a gente precisa, com tudo aquilo que a gente precisa para evoluir, com tudo aquilo que a gente precisa para a nossa renovação. Então, o que está nos faltando para servir? O que está nos faltando para ter fé? Né? E aí ele continua um pouco depois. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Em todos os seus estudos e análises da existência, mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres, na imortalidade sem fim. Então, ele está trazendo, né, que aquilo que a gente acha que foi a natureza, mas o que vem antes da natureza? Quem criou essa natureza? Né? De onde ela vem? É claro que ela segue uma lei, né? E essa lei está segundo os desígnios de Deus. E Jesus ele está tão em comunhão com Deus que tudo que ele criou foi segundo as leis divinas. Nada foge às leis de Deus. Então, toda a criação em que o Cristo foi o co-criador, né, foi segundo as leis de Deus. E essa natureza é segundo essas leis. E aí ele coloca, né? Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, né? O seu amor, que estava lá desde o início, continua a resplandecer no coração de cada um de nós. Porque Deus está ao nosso lado, como o Cristo e Deus estão ao nosso lado como nossos companheiros. A coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. É Ele que nos aguarda, né? Diante da imortalidade, diante da vida eterna, para que a gente possa também desfrutar dessa delícia, dessa paz que deve ser estar em comunhão com Deus. Então, e aí? Então, nós começamos por Jesus, né? Mas Jesus está bastante longe da gente ainda, né? Essa comunhão com Deus parece um pouco difícil para nós, um pouco para a gente ser bem generoso, porque a gente consegue ficar muito pouco, se conseguirmos, em comunhão com Cristo e com Deus, né? Então por que falar do Cristo? Porque é através desse molde que a gente vai conseguir ter o caminho, né? A gente vai saber a direção para onde a gente pode começar. Né? E ele foi a exemplificação do que a gente precisa fazer. Então, ele foi bem didático com nós, apesar da gente achar que não. Né? Apesar da gente ir lá ler e ainda ter dificuldades para entender o que ele está dizendo. Porque o Cristo, ele não jogava a palavra fora igual a gente joga muitas vezes, né? Tudo que ele falava tinha um motivo. E tudo que ele falava tinha mais de uma explicação. Porque ele nunca falava só das coisas materiais. Ele falava também das coisas espirituais.
E aí, para a gente começar a pensar também o nosso papel nisso, a gente vai lá na lição 130 do Pão Nosso. Ele vai começar a dizer, né, do chamado do Cristo, quando ele fala, vinde a mim, né? Mas ele vai trazer que ele chama as pessoas muitas vezes clamam sua ajuda, mas quem de nós está disposto a receber? Quem de nós está disposto a lidar com a vivência junto ao Cristo? Porque imagino que devia ser muito gostoso estar do lado do Cristo, mas não devia ser nada fácil estar do seu lado também. E aí a lição do Pão Nosso coloca assim para a gente. É que o mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes procurem para a aquisição dos ensinamentos divinos. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objetivo de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. Então, esses somos nós, né? Que pedimos a ajuda do Cristo, que pedimos, né, que Ele nos ensine, mas quando Ele está aqui para dizer para a gente, vem que eu te ajudo a carregar as tuas dores, vem que eu te ajudo a caminhar, vem que a gente vai junto. A gente não quer sair da sombra para ir caminhar com Jesus no deserto e no sol. A gente não quer sair do conforto. Como que ele vai ensinar alguma coisa para aquele que não quer? Como que ele vai te ensinar a caminhar se você não quer caminhar? Se a gente não quer caminhar? Como que se ensina alguém a fazer algo que não deseja? Porque Jesus é a verdade. E ele sabe a verdade que está no coração de cada um de nós, né? E aí a gente chama, mas quando a gente chama, a gente dá um passo atrás. Quando a gente chama, a gente não quer rever nossas atitudes, a gente não quer rever, né, as coisas que nos acontecem, porque muitas vezes não. Em todos os momentos a vida conversa com a gente. Bom, se a vida é repleta e feita da lei de Deus, obviamente nela a gente vai encontrar também as respostas de Deus. E aí, quando a vida conversa com a gente não entende, a gente não quer ver, a gente aponta para o outro e nunca para a gente. Né? É o outro que fez, é o outro que faz, é a vida que fez isso comigo. Mas o que eu estou fazendo diante da vida? Qual tem sido o meu papel? E aí a gente vê, né? Algumas pessoas falando, poxa, toda vez isso acontece comigo. Toda vez tal coisa ruim acontece comigo. É aquela velha história, né? Eu tenho dedo podre. Quem não teve um amigo ou uma amiga que disse, nossa, meu dedo é podre. Ah, mas seu dedo é podre. Por quê? Qual é a sua responsabilidade diante disso que se repete na sua vida? Porque se repete, é a vida dizendo para a gente que tem algo acontecendo aqui, que a gente precisa ter atenção. Porque não adianta depois a gente chegar e falar, mas foi fulano que fez isso comigo. Tá, mas e você? O que você fez diante de fulano? Qual foi sua atitude para que isso não acontecesse de novo? Não dá para a gente ficar na sombra e esperar que as coisas mudem, né? Esse é o convite do servir, é que a gente trabalhe, que a gente arregace as mangas e vá, né? Então, como a gente estava falando, Jesus é essa exemplificação que veio para nós.
E ele era tão bom que ele nos conta histórias para a gente entender. É quase como uma professora, né? Que fala, senta aqui, fulaninho, que eu vou te contar uma história para você fixar o que eu estou te dizendo, para você entender o que eu estou te dizendo, para que essa história te salte, né? Para que essa história te assuste e você não esqueça. Era isso que Cristo fazia com as parábolas, né? Colocava lá todos para sentar e aí ele falava, né? E contava as parábolas, além da exemplificação, né? Porque depois ele ia lá e fazia o passo a passo daquilo que ele estava falando na história, para que a gente pudesse entender. E aí a gente vai lá em Lucas para ver um pouquinho de como era isso que ele fazia das parábolas. A gente vai na parábola do bom samaritano, quando ele coloca aqui, o Senhor da lei disse para Jesus, querendo, né, de alguma forma, o cutucar, mexer com ele, testá-lo, né? Ele fala assim, mas como que eu farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala para ele assim, o que está escrito na lei? O que você leu lá? E ele responde, amarás ao teu Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus diz para ele, respondeu corretamente. Bom, já pode fazer e viver isso que você está dizendo. E aí, sem querer dar o braço a torcer, o Senhor fala com ele, o Senhor da lei fala com ele assim, e quem é o meu próximo? E Jesus responde, descia de Jerusalém a Jacó um homem. E esse homem caiu na mão de salteadores, caiu na mão de ladrões. E estes ladrões tiraram aquilo que ele tinha e bateram nele, o espancaram, até que esse homem foi deixado semi-morto, onde ali foi espancado. Os salteadores foram embora e ali o deixaram, né? E aí, depois que esse homem deixou, passa nessa rua. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho o sacerdote. Só que vendo, lá o deixou. E depois, um samaritano ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Então, o que acontece? Passou o sacerdote, passou o levita, e nenhum deles se moveu de compaixão. Foi só um bom samaritano que ali passava, que se comoveu ao ver esse sujeito caído no chão. E tão comovido que estava, ele pegou e lavou as feridas desse com vinho e com azeite. E depois de lavá-lo e limpar essas feridas, cuidar dela, ele não só limpou, como levou também este sujeito para uma estalagem onde ele disse para aquele que cuidava dessa estalagem que pudesse o receber, ele deixaria ali um dinheiro, e caso precisasse de mais dinheiro, ele ali voltaria para inteirar aquilo que faltou, mas pediu para que cuidasse daquele a quem ele havia ajudado. E aí o Cristo fala assim, qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual desses três será que agiu ali vendo um próximo? E aí o Senhor da lei responde, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então, mais uma vez, né? O Cristo falou, respondeu tudo que ele perguntava, disse para ele fazer. Ele ainda o questionou de novo. E aí o Cristo foi lá e contou mais a história para que ele pudesse entender. E disse mais uma vez, vai e faz o mesmo.
ama o próximo como a ti mesmo. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde a gente tem essa parábolazinha, e depois tem lá uma explicação, no capítulo 15, ele vai trazer para nós que o Cristo foi a exemplificação da caridade e da humildade, que andam na contramão do egoísmo e do orgulho. Quando passa, né, um sacerdote, quando passa alguém e vê alguém necessitado, não é de caridade, e não ajuda, não se comove, não é de caridade, de humildade que a gente está falando, né? Talvez seja do egoísmo e do orgulho. Quando a gente se comove pelo outro e se coloca a ajudar, é que a gente está em serviço, é que a gente está exercendo essa caridade. E o Cristo vai trazer para nós que fora da caridade não há salvação. Sem a caridade não há como a gente ser feliz. Sem a caridade não há como a gente se sentir bem. Sem a caridade não há remédio que vá curar as nossas dores. A gente vê muito hoje, eu tenho visto, né, muitas pessoas pedindo ajuda e pedindo assim, me dê a direção daquilo que eu preciso fazer na minha vida, para mudar a minha vida. Mas quem sou eu para dizer para o outro o que ele tem que fazer? O máximo que eu posso fazer pelo outro é te falar, vem cá. Assim como eu tive a oportunidade de conhecer o Cristo, eu posso te apresentar. Assim como eu estou tendo a oportunidade de exercer a fé e de aprender a ter fé, eu também posso te dizer, porque não há remédio no mundo e não há profissional no mundo que vai te dizer aquilo que você precisa fazer para você, né? Aquilo que a gente precisa fazer para a gente. Que a gente vê as pessoas muito perdidas chegando no consultório e falando, me fala o que eu tenho que fazer, eu quero alguém que me diga o que eu tenho que fazer. Mas não é nosso papel dizer o que o outro tem que fazer. A gente pode ter o papel, sim, de ajudar, de estender a mão, de mostrar para ele algum caminho, mas não de dizer faça isso ou faça aquilo. O caminho é de cada um. E se a gente está sempre dizendo para o outro aquilo que ele tem que fazer, quando que ele vai se responsabilizar pelas atitudes dele? Quando que ele vai parar para refletir na vida dele? Quando que ele vai parar de tomar os remédios para anestesiar a dor e aprender que a dor educa? E aprender que a dor ensina? A gente só sente dor porque a gente ainda não tem fé. A gente só sente dor porque a gente não acredita. Porque se a gente acreditasse, se a gente tivesse fé, se a gente acreditasse de verdade na vida eterna e que o Cristo está do nosso lado, que dor é essa que nos abateria? Como o Chico já exemplificava para a gente, né? Quando ele diz que falaram para ele que a vida dele seria muito difícil. E ele diz para a gente, eu fui muito feliz. Mas se nós, pessoas comuns, pegamos a história do Chico, a gente fala, meu Deus, quanta dor. Mas para ele não foi tanta dor assim, né? Ele estava muito mais pertinho de Deus, talvez, muito mais pertinho do Cristo. E quando Cristo diz, vinde a mim, ele está dizendo, eu vou entorpecer isso que você está chamando de dor. Venha a mim, que a dor vai ser menor, que a dor vai ser mais branda. Mas aí não significa que a gente não vai ter dificuldade, né? Porque a gente está aprendendo. Como que a gente vai para a escola como que a gente vai para a escola sabendo tudo? Como que a gente vai para a escola sem fazer esforço? Não tem como. Alguma dificuldade a gente vai ter.
que vai ser em maior grau ou menor grau de acordo com a nossa fé. E para a gente finalizar, a gente vai lá no livro Fonte Viva, quando ele coloca para a gente na lição 82. Quando reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aqui ele chamando a gente para a responsabilidade. Aqui ele chamando a gente para o serviço. Porque se a gente deixa o outro fazer tudo por nós e não nos colocamos a aprender, quando o outro nos faltar, o que vai ser da gente? O que vai ser de nós? Quando a gente, enquanto cuidadora, faz tudo pelo outro, colocando o alimento, entregando o prato, fazendo toda a comida, sem ensinar que com as próprias mãos ele possa fazer isso, o que vai ser desse sujeito quando a gente faltar? Quando o cuidador faltar? Como que ele vai cuidar dele mesmo? Será que a gente está fazendo uma caridade? Ou será que a gente está aí, ajudando esse sujeito a continuar nesse mesmo movimento? Porque a gente não veio aqui para ser servido. A gente veio aqui para servir. Mas a gente está o tempo todo falando, nossa, como está difícil. Nossa, quanto que eu tenho que fazer. Nossa, eu tenho que trabalhar muito. Tem, gente. Nós temos que trabalhar. A gente está aqui para servir. E aí a gente não está falando de trabalho, desse trabalho que é onde a gente ganha o nosso dinheiro, não. A gente está falando de um trabalho geral, né? De quando alguém liga para a gente pedindo um conselho, de quando alguém tira a gente da nossa soneca porque precisa conversar, de quando alguém nos para na rua quando a gente está com pressa e nos pede algo, mesmo que a gente não tenha para dar, mas o mínimo que a gente pode fazer é dar a palavra, é dar o olhar, é dar um tempinho, mesmo que a gente não possa ajudar. É dizer para ele, não, continua, você vai conseguir uma hora. Hoje eu não posso te ajudar, mas outro vem. Outro vem. E você vai conseguir aquilo que você precisa para viver. Porque não é isso que está dizendo aqui para a gente? Que o Cristo, junto com os Espíritos Crísticos, moldou a terra, esculpiu a terra com tudo que a gente precisava. Então a gente tem tudo que a gente precisa. A gente só não acredita muito, né? E aí lá no Fonte Viva ele vai terminar dizendo assim para a gente: se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Então, que hoje a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa encontrar nas nossas alegrias, na nossa vida, as alegrias de servir, a alegria de estar em comunhão com Deus. Um bom domingo para todo mundo. Para darmos continuidade à nossa palestra no dia de hoje, gostaria de pedir ao companheiro Lucas para colocar a musiquinha do nosso passo coletivo. Gostaria de pedir aos médicos assistes que se levantem para podermos iniciar.
Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Agradecer a Ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo, Senhor, a lição que nos foi passada por gente hoje e botando em prática, Senhor, todos os seus ensinamentos. As energias, Senhor, aqui trabalhadas, possam ser levadas para cada pessoa, Senhor, neste mundo, levando, Senhor, aquilo que cada um necessita nesse momento. Que nós possamos, Senhor, ter um bom restante de domingo, que possamos, Senhor, sair daqui perfeitos para a semana que está se iniciando. Permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja.